Fala, meus anjinhos e demônios, como vocês estão? Vocês estão bom? Eu me chamo Atreus e hoje trazendo Viral Quest pela primeira vez aqui pra vocês. Trazendo um vídeo de 3 meses atrás dele, que eu fiquei intrigado pra saber, que é o Perturbador Retrato de Deus. Bora saber. Vou deixar o like. Antes de tudo, QR Code para me ajudar a bater essa meta aqui em cima. Caso queira participar do meu server, vai estar na descrição. E nas lives, dia de terça, quinta e sábado na roxinha, quarta, sexta e domingo no YouTube. Falei. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face Tá. e viverá. Olá, amante do Eu terror. vi Deixa eu te isso. perguntar, você já leu a Bíblia? Se sim, você já ouviu falar Eu ou já se vi lembra esse do vídeo. Êxodo 33, versículo 20? Se você não leu a Bíblia ou se leu, mas não se lembra, deixa eu refrescar sua memória. O Êxodo 33, 20 é uma passagem da Bíblia onde diz que Moisés, quando viajou ao Monte Sinai para se encontrar com Deus, vamos dizer assim, ele pediu para que Não visse se a pode criar face de vida. Deus. Só que o Senhor disse para ele: Só respondendo, é bem simples. É proibido criação de vida. Nem Deus sabe como realmente surgiu a vida. E olha que foi ele que fez. Digamos assim, né? Que foi ele que fez. Porque a gente só sabe que surgiu as coisas por um livro antigo aí. Mas, no geral, no geralzão mesmo, não se pode criar criaturas. Não se pode criar uma vida. Era pra ser isso, né? Só que eu surgi. explicou que nenhum homem na terra poderia ver a face dele, porque qualquer um que visse não iria sobreviver. Mesmo assim, Mas, não pode. em consideração, ele permitiu que Moisés visse ele de costas, porque assim não teria um problema. E para fazer Uhum. isso, Moisés teria que ficar de frente para duas rochas que formavam uma fenda, e Sim. nessa fenda Deus iria passar bem brevemente. Então ele colocou a mão na frente para proteger o Moisés, passou pela fenda e Moisés conseguiu vislumbrar a imagem do próprio Senhor de costas, antes dele passar completamente pela fenda e desaparecer. Ou seja, o que essa passagem quer dizer através do Moisés é que nenhum homem na terra poderia ver a face de Deus, porque Sim. nenhum homem conseguiria sobreviver ao presenciar. Com isso em mente, eu venho aqui Uhum. te apresentar um curta de terror da internet que retrata muito bem essa E passagem, se ou melhor, é que gira maravilhoso. todo em torno dela. O nome desse Esse curto é curta é maravilhoso. Retrato de Deus. E eu acho que só pelo nome acho que já deu pra entender do que se trata, né? O Uhum. curta em si tem 8 minutos de duração, ele é bem curtinho mesmo. Mas apesar de ser curto, ele consegue construir uma história muito bem, que Sim. prende a sua atenção e o melhor, consegue te dar medo sem dar jumpscares, porque, como eu expliquei antes, eu detesto jumpscares. Então, sem mais enrolação, Acho que já dá até pra ver por aqui, ó. Um negocinho. porque, como Não, eu é só uma expliquei antes, sombra de eu coisa no detesto vídeo mesmo. jumpscares. Então, sem mais Também. enrolação, deixa eu te explicar como é que é esse curta. Esse curta começa fazendo o que eu fiz agora há pouco, mostrar o êxodo para te preparar. Ele começa nos mostrando uma mulher chamada Mia Riley. A gente não sabe direito Hum. quem ela é ou o que ela é, mas ao decorrer do curta a gente vê que ela é uma mulher de fé. Possivelmente ela é uma pastora, mas pode ser que ela só seja uma mulher de muita fé mesmo. Ela tá numa sala Talvez. escura que tem um retroprojetor e uma tela, como se ela fosse mostrar alguma coisa para alguém. Ela começa a apresentar um slideshow para ela mesma. E o mais estranho é que ela coloca um timer ali do lado. Eu pensei de início que aquele timer era só para contabilizar o tempo que ela demorava para falar as coisas, mas conforme eu fui Que vendo, não conforme sei. o curta ia passando, na verdade parece que serviu para outra coisa que eu não sei explicar muito bem. Mas é importante. Essa mulher tem um projeto, e Eu dentro não desse sei. projeto, dentro desse slideshow, tem uma imagem que se chama Portrait of God, o retrato de Deus. Esse Portrait of God é Tá. uma pintura que alguém fez há muito tempo, e só que essa imagem nesse projeto não Eu é a também não, própria então eu não sei pintura, é uma responder. foto que alguém tirou dessa pintura. Mas tem um problema. Você lembra do que eu disse lá no início? Pois é.
As chances disso dar ruim são muitas. Tá. Como deu. Ela começa a explicar isso aí do Portrait of God ser uma foto de uma pintura de alguém que fez há muito tempo e que provavelmente hoje já não é mais vivo. E em seguida ela mostra a pintura. Só que não dá pra ver absolutamente nada, é uma tela preta. E ela explica que se você não tá vendo nada, se você só tá vendo uma tela preta, não se preocupe porque ela também não. E é assim com a maioria das pessoas, ninguém vê nada. Mas não é com todo mundo. Tem pessoas que conseguem enxergar alguma coisa. Algumas Tá bom. pessoas, pouquíssimas, elas dizem que conseguem ver uma imagem vívida ali no escuro. Só que é interessante ver os diferentes pontos de vista dessa história. Alguns Por quê? dizem que aquela imagem que eles estão vendo é linda, é algo muito bonito. Já outras dizem que é algo perturbador, que Caraca! provavelmente iria causar pesadelos nelas. It's a man, or close to a man. Perto disso. Really skinny. He looks skinny. He's smiling. He's grinning. He smiles down. Tá. Almost looks like the corners of his mouth got Tô reparando no smudged fundo with se tem algo. mask. It's too wide. His eyes, E seus olhos, eles estão olhando para baixo com amor. they're big. They've got this glint in them. Speckle of light. Haja luz deles. Unsettling. Of course it's frightening. That kind of Claro que é power assustador. should be. I don't like looking at Eu it. não gosto de olhar pra isso. I don't like it. It's beautiful. Mas independente da versão, Tá bom. elas sempre tinham algo em comum. Elas sempre viam uma imagem de alguém magro, com um sorriso largo e olhos brilhantes. Essas são características comuns entre todos os relatos que ela apresentou. Essa mulher, por algum motivo, ela parece estar incomodada, parece ter um pouquinho de inveja daquelas pessoas que conseguem ver o rosto de Deus. Aparentemente, ela queria ser uma delas, queria conseguir observar a face. Eu não sei te falar, mas eu acho que dá. Acho que dá pra ver o rosto de Deus. Tô zoando. Mas respondendo, Cris, eu acho que dá. Não sei a resposta também, mas eu acho que dá. Possivelmente dá, mais fácil. Não envolve mais outras coisas. Que dá. Do Senhor, mas infelizmente ela não consegue. E ela começa a teorizar do porquê algumas pessoas viam e outras não. Ela teoriza que provavelmente elas podem ter visto uma alucinação ou realmente podem ter tido uma experiência religiosa. Mas a pergunta ainda está em aberto. Por que Exato. elas conseguem ver? Aparentemente ela tinha feito esse mesmo slideshow outras vezes também. Tanto é que ela praticamente decorou tudo que ela tem que fazer. Botar lá desde o início, apertar o Tem alguém timer atrás dela. e ver se ela Tem alguém atrás dela. Tem alguém atrás dela, não tem que sou fazer. louco? Botar lá Mano, é alguém atrás dela, velho. Olha isso. desde o início, apertar o timer e ver Oi? praticamente decorou tudo que ela tem que fazer. Botar lá desde o início. Ele tá aparecendo, chat. Ele tá aparecendo de pouco em pouco agora. Olha isso, olha isso, olha isso. Apertar o timer e ver se ela de algum modo consegue Mano, tem alguém enxergar atrás dela, enquanto velho. ela está Eu fazendo sou esse louco slideshow. ou tem alguém ela atrás tenta a dela? segunda e a última vez, porque acontece um negócio um tanto estranho. Então ela reinicia Mano, o timer eu e tô louco. começa a falar de novo. Só que quando ela começa a falar de novo do retrato de Deus, ela congela. Ela para de falar na hora e começa a encarar aquela imagem. Se levanta não da é alguém. cadeira e começa a se aproximar da tela. De início, Ó, tá a gente não consegue vendo. enxergar nada. A gente só vê ela se aproximando. Só que Ah, à não medida era, que que ela susto, ainda chega bem. perto, É que a parecia gente começa muito. a enxergar Eu não quero enxergar, alguma não. coisa ali. Então Eu não a quero gente enxergar. enxerga quase por completo. E não é nada do que a gente imagina. Ou melhor, como é um curta de terror, eu acho que a gente imagina assim. Não dá pra ver muito. Só que a gente consegue reparar que é uma criatura. E batia muito bem com as descrições das pessoas que Sim. viram essa criatura. Magra, com um sorriso largo e olhos brilhantes. Primeiramente, ela, óbvio, ficou feliz, porque ela ela viu. provavelmente estava tentando por muito tempo conseguir enxergar alguma coisa naquela imagem. Mas o problema é que eu acho que é um pouquinho diferente do que ela Cara, sabe qual é a imaginou que brisa seria. maior? Eu já vi, tá? Esse curta, ele é assustador.
Só que por algum motivo, a voz do Viral Quest tá deixando ainda mais. Não Então ela sei. se afastou imediatamente da tela e voltou pra cadeira pra tentar desligar ou levantar a tela pra aquele rosto sumir. Só que, teoricamente, como aquilo é só uma foto de uma pintura, Puta aquilo deveria sumir, né? Mas o merda. problema é que aconteceu uma outra coisa. Ao invés daquele negócio sumir, ele continuou lá, no escuro. Ai, sem jump, sem jump. A criatura se Eu mostrou tenho, eu presente tenho, e a eu Mia tenho muito obviamente coisa saiu de jump. correndo, porque acho que qualquer um faria isso, ou então desmaiaria. No que ela virou, ela se viu em um outro lugar, um lugar escuro, um lugar sombrio, como se fosse uma outra dimensão. Para todo lugar que ela olhava, só tinha o breu. Quando ela olha para trás, lá está, a coisa com os olhos brilhantes. Ela consegue só ver as duas pontinhas brilhando e se aproximando dela. É muito bom. Ela tenta fugir, É mas muito acaba bom, é muito encurralada em bom. uma parede. Então, ela pega o terço que estava no pescoço dela, Começa a orar. aperta e começa a rezar. E reza fervorosamente, só que é inaudível. A gente não consegue entender o que ela tá falando, mas a gente sabe que ela tá rezando, provavelmente para que aquela coisa vá embora. Mas, por mais que ela tente rezar, aquilo, o ser continua Olha a se aproximando. tensão e se dessa aproximando, merda. se aproximando, até chegar bem perto dela. Aquilo tá desfocado, mas a gente consegue ver nitidamente que aquilo tá abrindo a boca. E No abre a que boca tá pelo de menos dia- umas 4 vezes mais do que um ser humano conseguiria. Só que a Sem gente mo- acha que a coisa vai devorar a mulher, mas não. De repente uma luz muito brilhante e azul, branca, começa a brilhar da boca A dela. mão. Então a criatura força o rosto da mulher para olhar para a luz. E aí a gente vê o que realmente estava acontecendo. A cena então corta para a mulher sentada. Ela nunca levantou da cadeira. Ela estava o tempo todo encarando aquela imagem. Quando mostra a imagem pra gente, não tem nada. Os olhos dela estavam vermelhos. E quando mostra 3 horas. o timer que ela tinha colocado ali do lado, mostra que na verdade ela ficou mais de 3 horas encarando aquilo, sem piscar. Por isso que os olhos estavam vermelhos, os olhos estavam secos, porque ela não piscava para não perder nenhum Cara, eu não detalhe lembrava daquilo. que era isso E no final. provavelmente ela morreu depois ou ficou louca. Eu não lembrava Bom, desse final. o que esse curta mostra? Ele mostra pessoas querendo ver o rosto de Aham. Deus, sejam religiosos ou mesmo entusiastas. Mas tem um problema em querer Meu ver o Deus. rosto de Deus. E ele mesmo explica isso. Quem ver, não vai viver. Tem uma teoria que explica mais ou menos o porquê as pessoas enxergaram o rosto dele daquela forma. Talvez seja porque, de tanto as pessoas quererem ver, basicamente desacreditando das palavras dele, ele decidiu dar uma pequena amostra através daquele retrato. Aquele pode não ser o verdadeiro rosto de Deus, mas como as pessoas o enxergaram. Para você ver, algumas pessoas enxergaram como perturbador, outras enxergaram como lindo. Talvez dependa muito da mente da Eu não vou negar que, tipo, o rolê da luz me passou a vibe de It a Coisa. Quando ele faz aquele processo de. Quando ele abre a boca dele, meio que mostra a verdadeira forma dele, que são aquelas luzinhas, tá ligado? E a mina fica com o olho totalmente branco e começa a flutuar lá pros corpos. pessoa. Talvez dependa das expectativas ou, sei lá, da fé de cada um. Talvez até mesmo o retrato mude conforme a pessoa, mas continue tendo aquela mesma essência. Magro, olhos brilhantes, Sim. sorriso largo. Muitos sequer veem o rosto de Deus naquele retrato. Talvez tudo tenha parecido tão assustador porque a mente humana interpreta assim. Ou Exato. talvez tudo isso aconteceu só na mente da Mia, porque conforme a gente conseguiu ver no final do curta, ela nunca saiu da cadeira, ela continuou lá e estava alucinando. Ou seja, toda aquela situação dela levantar da cadeira, dela ir parar em outra dimensão, aconteceu só na E olha que, tipo, na teoria, ela, tipo, talvez ela tenha visto da primeira vez já, e ela não sabia. Na primeira vez que eu falo, quando ela ligou as coisas aí, sentou e começou, tá ligado? mente dela. Mas a verdade é, de acordo com o conhecimento religioso, Deus não tem um rosto, não rosto. tem uma forma Forma. específica. Ele pode ter todas as formas ao mesmo tempo que forma nenhuma. Ou seja, ver o rosto dele significaria contemplar o infinito, ver o absoluto. De acordo com algumas tradições religiosas,
Deus seria considerado infinitamente santo. Então ver o rosto dele significaria estar na presença da absoluta santidade, uma coisa que nenhum ser humano pecador, ou seja, todos os humanos do mundo, Exato. conseguiriam ver. A mente humana não é capaz de suportar tamanha pureza. E alguns teólogos dizem que ver a face de Deus seria meio que uma metáfora para contemplar e tentar compreender o mistério divino, algo que a mente humana é simplesmente incapaz de fazer. Portrait of God mostra justamente isso, pessoas tentando ver avidamente o rosto de Deus, mas aquelas que conseguem ver pelo menos uma parte do rosto dele têm efeitos diversos. Algumas ficam loucas e outras simplesmente Exatamente. morrem. Portrait of God me passa uma vibe um pouco Lovecraftiana, lembra? Sim, Algumas pessoas tentando compreender os Outer Gods, por passou exemplo, a vibe. através do Necronomicon ou através de rituais para tentar ter contato com eles, e eles ficam completamente loucos porque a mente humana não foi projetada para receber tamanha informação, e alguns acabam tirando as próprias vidas. Mas independente disso, o que você achou desse curta? Achou interessante o fato dele se ambientar dentro dessa passagem da Bíblia? Deixa aqui nos Achei comentários. interessante, não vou negar. E lembre-se, existem certas coisas que é melhor não ficar sabendo ou sequer ver, e uma dessas coisas é a face de Deus. Bom vídeo, bem legal. Bem bom, bem bom. Muito bom vídeo. Puta merda. Gostosinho demais. Acho que não precisaria dizer, mas eu não preciso nem entender. É verdade. Foda. Eu gostei pra caralho do vídeo. Gostei pra caralho do vídeo. Interessante pra caralho. Como eu falei, eu já tinha visto esse curta. Só que eu não lembrava que esse era o final, tá ligado? De ela ver. Pra mim rolava um susto, não sei porquê. Mas muito gostoso. Muito bonitinho. O próprio vídeo do Viral Quest muito bom também, muito explicativo. Gostei das bases da teoria, de como funcionaria. Perfeito. Bom, bom, bom demais. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, deixem like, se inscrevam no canal. Tô aqui todos os dias pra vocês. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e bye!